Vamos, né, meu povo? Vamos nessa, vamos começar a nossa aula, a nossa revisão baiana de medicina. Muito obrigado por vocês terem dedicado um tempinho de vocês, né, a esse encontro tão legal, tão precioso, né? Um encontro que está acontecendo nesse dia 21 de maio, né? Exatamente às 19h05, 19h10. Estava esperando a galera chegar. Obrigado pela presença de vocês, é muito bom. Sejam bem-vindos, né? Eu costumo sempre a dizer que o que você está vendo aqui é o meu universo paralelo. Na verdade, esse é um lugarzinho na minha casa em que, quando eu quero um pouco mais de silêncio, quando eu quero um pouquinho mais de concentração, eu venho para cá. Eu costumo sempre a dizer que é meu universo paralelo esse aqui, que é onde os meus livros se misturam com os meus instrumentos. Nem vou contar para vocês o que um dia eu já fiz com esses instrumentos, mas hoje, olha, eles ficam meio de ladinho. De vez em quando, quando dá saudade, eu reencontro, mas aqueles livros ali é que de fato fazem parte da minha rotina. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem dedicando um pedacinho da noite de vocês a esse encontro e eu convido a vocês a um momento muito bacana para a gente revisar para a prova da Baiana de Medicina. Tá bom? Muito obrigado a Enzo, a Luísa, a Sol, a Malu, né? A Maria Eduarda, a Cadu, que está por aqui também, a Maria Antônia, né? Então, a Bia. Então, muito obrigado por vocês estarem dividindo um pouquinho da noite de quarta-feira de vocês comigo aqui. Tá bom? Então vamos lá, porque tem muita coisa para a gente fazer nessa aula hoje. Vale a pena lembrar que o nosso time, né, o time bem especial do Biologia na Prática, para quem não sabe, o Biologia na Prática é a minha matéria isolada e é claro que eu não faço absolutamente nada sozinho, né? Existe um time de pessoas, especialmente é um time, né, de mulheres que me dá um suporte massa para que cada aula e cada semana, cada evento possa acontecer e acontecer muito bem. Então, na verdade, gente, vocês devem ter recebido aí pelo WhatsApp do nosso curso, né? Não só o link para que vocês pudessem acessar a aula, mas também vocês devem ter recebido uma pequena coletânea de questões em que eu escolhi com muito cuidado, com muito carinho, para que a gente possa ter uma noite bacana hoje revisando para a Baiana de Medicina. Vale a pena lembrar que, em se tratando, não é, de Baiana de Medicina, biologia, diga-se de passagem, é de fato uma disciplina bem privilegiada. Né? Porque das 35 questões objetivas, biologia tem 7 delas, né? E contabilizando as 5 questões abertas discursivas, biologia fica com 3 delas. Então, incontestavelmente, a gente está falando da disciplina com o maior número de questões. Uma prova feita pela Strix, nos moldes da Strix, né? Uma prova que muitas vezes traz questões que são bastante conteudistas, e eu costumo sempre dizer uma coisa que é muito especial para os meus e minhas alunas, que é o seguinte: o detalhe faz a diferença. E é essa diferença que vai lhe colocar nos bancos da universidade ou não. Então a gente tem que estar sempre muito atento, você tem que estar sempre muito cuidadoso a cada detalhe que aparece nessa prova. É o que eu sempre costumo dizer. Você costuma rabiscar a sua prova? Você costuma destacar naquele texto palavras-chave? Isso vai ser fundamental para o seu resultado, tá bom? Eu espero que essa noite para vocês seja tão divertida quanto está sendo para mim. Muito obrigado, sejam bem-vindos ao meu Alpe Soteropolitano e que a gente possa ter uma revisão maravilhosa. Na verdade, gente, observe que eu queria que a gente pudesse, de fato, compreender um pouquinho da importância dessa reta final. Eu sei que muitos de vocês vão fazer essa prova como treineiros, né? Outros realmente já vão fazer essa prova mesmo, a Vera, de verdade, né? Então, é muito importante que nessa reta final você possa compreender um pouquinho a respeito de organização. Eu trouxe isso aqui, normalmente esse é um material que eu distribuo no primeiro dia de aula da Isolada, mostrando aos nossos alunos a importância de um planejamento. Um cara que é terceirão, pré-vestibulando, esse cara ele precisa entender que a semana dele começa
e termina com organização. Ele precisa entender o que é que ele vai fazer na segunda-feira, o que é que ele vai estudar na terça-feira, quais são os momentos que ele vai ter também para fazer a sua higiene mental. Então, quando você começa e termina a sua semana olhando para o seu planner de estudo, né, você passa a ter uma semana muito mais produtiva. Então, isso é extremamente importante na vida de qualquer um de vocês. É extremamente importante que você possa se organizar de tal maneira em que você comece e termine o seu dia sabendo o que você vai fazer. E o seu dia se torna muito mais produtivo a partir disso. E nessa reta final, mais ainda, porque eu sei que tem muita emoção envolvida, eu sei que tem muitas aulas envolvidas, a galera que aqui é do pré-vestibular, especialmente das turmas intensivas, eu entendo a quantidade de aulas que vocês estão tendo, a quantidade de conteúdos que vem sendo derramados sobre cada um de vocês. E assim, gente, não esqueça, tá? Prova não só é conhecimento. O conhecimento ele faz parte, mas também manter, né, um bom estado físico e uma boa saúde emocional é fundamental para o seu resultado. Não adianta você chegar cheio de bagagem, cheio de conhecimento, se você vai chegar com a sensação de que existe um peso do universo sendo depositado nos seus ombros. Então, isso aqui para mim, gente, é fundamental. O fato de você, né, começar o seu dia e terminar o seu dia sabendo o que você vai fazer. E nessa reta final, existe uma coisa que é fundamental, né? Quem está falando para vocês é alguém que já prepara alunos e alunos para a Baiana de Medicina há muito tempo. Um cara que conhece a prova da Baiana desde a época que era feito pela Consultec, quando a Baiana começou a ter esse processo seletivo formativo. A primeira prova de um processo seletivo e formativo foi em 2009.2. Até 2013.1, a Consultec era responsável por esse vestibular. A partir de 2013.2, até a última edição, até essa edição que ainda vai acontecer, a Strix é a responsável por esse vestibular. E aí vale a pena a gente pensar, gente, que nessa reta final, né, estudar de maneira reversa é fundamental. O que é isso? Eu costumo sempre dizer que você estuda com muito mais foco, com muito mais objetividade, a partir do momento em que você começa pela questão. Você começa pela questão e você remonta a teoria. Quando você faz isso, o seu grau de produtividade, o seu nível de produtividade é muito maior. E eu vou mostrar para vocês aqui o que normalmente eu faço no Biologia na Prática. Eu costumo sempre dizer que essa é uma pequena degustação daquilo que a gente faz toda quinta-feira, das 17 horas até 19h30, lá, tanto presencialmente quanto a galera que acompanha as nossas aulas remotamente. A gente monta lá no Espaço Munize, que é o local, né, onde funciona o nosso curso presencial, a gente monta um pequeno set, um pequeno estúdio, para que a gente também possa transmitir para a galera que optou pela modalidade online. Essas aulas elas ficam gravadas e durante o período do curso a galera pode assistir quantas vezes quiser. Bom, mas essa organização de fato é fundamental. E eu queria mostrar para vocês, antes da gente começar a resolver as questões do nosso material, um pouquinho do que vai acontecer na nossa revisão a partir de amanhã, né? Amanhã começa a nossa turma de revisão baiana de medicina, né? Ela tanto na modalidade online quanto na modalidade presencial. E se existe uma coisa que é fundamental nessa revisão ou nessa reta final, é você conhecer estatisticamente o que cai mais na prova, para que a gente foque exatamente naquilo que cai mais. Então, ao longo dessas próximas 4 semanas, no dia 22, no dia 29, no dia 5, e olha que presente do Dia dos Namorados, no dia 12 de junho, a gente vai estar lá, fazendo a nossa revisão com a Baiana, tentando ter muita produtividade. A nossa matéria isolada ela é marcada por muitas questões, muita produtividade e a gente foca realmente naquilo que cai e mostra para você que existe um certo padrão de repetição nessas provas. Então são 4 encontros, cada encontro desse tem 2 horas e meia de 17 até as 19h30 e a partir de amanhã a gente vai fazer um super momento de revisão para a Baiana de Medicina
e as nossas vagas, elas ainda estão abertas, né? Então, como o nosso curso, ele é muito personalizado, normalmente a nossa sala não é cheia. A gente tem um número limitado de pessoas. E tem algo que ainda é muito especial para você que está aqui participando dessa aula hoje. Olha o que é que a nossa equipe programou para você. Para você que está hoje aqui nessa quarta-feira à noite, nesse clima de revisão para a Baiana, você ainda tem 15% de desconto no valor desse nosso curso de revisão. Gente, super acessível, né? Uma entrega gigantesca, uma assessoria feita, né, pelo seu professor e ao longo desses 4 encontros, ao longo dessas 10 horas, a gente vai estar junto nesse clima de revisão para a Baiana e o que a gente vai estar fazendo hoje aqui é um pouquinho do que nós vamos fazer, tá? Nessas 10 próximas aulas, ou melhor, horas, a partir de amanhã. São 4 encontros, são 4 aulas, cada aula com 2 horas e meia para a gente fazer um mega encontro de revisão. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado. Que a noite de vocês seja tão boa quanto de fato está sendo a minha. Beleza? Então vamos lá, todo mundo já está com esse material aí, ou na frente do computador, ou no seu tablet, ou até mesmo para quem vai acompanhar do seu celular. E eu quero que a gente possa começar com um tema também que é bacana, mas um tema bem recorrente, né, na prova desse vestibular, que é a parte de microbiologia, onde nós vamos falar um pouquinho a respeito dos vírus e também das bactérias. Todo mundo? Vamos nessa então? Você cola daí, eu colo daqui, a gente vai junto e misturado fazer uma super revisão para a Baiana de Medicina agora. Vamos embora? Então vamos nessa, gente. Vamos para a nossa primeira questão. E essa primeira questão foi uma questão tirada da própria prova, né, da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública de 2021.1. Vamos nessa? O texto diz assim: os vírus são parasitas intracelulares que exploram a maquinaria molecular do hospedeiro para se replicar. A replicação varia de acordo com o genoma viral, né, com o material genético viral, que pode ser de DNA ou RNA, com filamento único ou duplo, positivo ou negativo. Cada tipo de vírus é capaz de infectar apenas determinados tipos de organismos e alguns tipos de células. Lembra que eu falei para você sobre aquela historinha? Você costuma rabiscar a sua prova? Eu acho que essa informação é uma informação bem bacana que está aí no texto, quando ele diz assim: observe. Cada tipo de vírus é capaz de infectar apenas determinados tipos de organismos e alguns tipos de células. Essa característica é denominada de especificidade viral. Então, essa é uma informação, gente, super importante para que você possa acompanhar. Beleza? Bom, agora vamos para o enunciado da questão. Vamos ver o que esse enunciado está dizendo. Se ligue. A característica desenvolvida pelo vírus em apresentar uma especificidade junto às células infectadas envolve uma relação entre. Então, a gente está tratando, portanto, tá, de uma característica desenvolvida pelo vírus em apresentar uma especificidade junto às células infectadas. Então, ele está falando dessa especificidade que o texto trata, né, como essa capacidade que o vírus tem de interagir com alguns organismos e, em particular, com alguns tipos de células. Vamos dar uma conferida nas proposições? Então, a primeira diz assim: a sequência de nucleotídeos presentes no DNA viral e as sequências encontradas nos RNAs mensageiros citossólicos, né, ali presentes no citosol da célula infectada. Será que a relação de especificidade ela é determinada por esse DNA viral e por esses RNAs M que são encontrados, né, na célula hospedeira? Bom, B. Os ribossomos, os tipos de ribossomos 70S presente nos vírus. Eita, posso parar, gente? Na verdade, ribossomo 70S, ele é um ribossomo característico de vírus? Bom, gente, será que vírus tem a presença de ribossomos? Afinal de contas, a gente está tratando de um ser acelular, né? E um ser que não tem uma maquinaria de biossíntese própria. Bom, continue comigo. Então, olha aqui a alternativa C. As proteínas presentes no capsídeo ou envelope viral
que devem se ligar a determinados receptores presentes na membrana da célula infectada, tá? Bom, ele está falando de moléculas na superfície do vírus e moléculas na superfície da célula. Aí, na sequência, observe os fosfolipídios presentes na membrana plasmática dos vírus que devem se ligar a receptores glicídicos, glicídio é carboidrato, né? Da membrana que envolve a célula infectada. E a letra E diz, os anticorpos produzidos pelos... Parei. Gente, o vírus vai produzir anticorpos? Ou esse vírus ele carrega antígenos que vai estimular no hospedeiro a produção desses anticorpos? Então, essa é uma questão clássica de virologia em que você, candidato, candidata, aluno, aluna, precisa reconhecer que é uma questão que trata de características gerais a respeito dos vírus. E você lembra um pouquinho a respeito desses vírus? Se você não lembra, bora fazer uma revisão bem rapidinha aqui das características gerais que esses vírus têm? Então, ó, cole comigo aí. Quando a gente trata, por exemplo, dos vírus, é importante lembrar que os vírus, eles não pertencem, gente, a nenhum reino da natureza. Vírus não é monera, não é protista, não é fungi, não é vegetal, não é reino animal. Os vírus, eles são simplesmente estudados à parte dos outros seres vivos, tá? E se existe uma coisa que nenhum biólogo molecular gosta de pensar, é ficar discutindo, e os vírus eles são, não são seres vivos? Gente, acho que essa é a discussão mais inócua, sabe, que existe. O que a gente tem que conhecer são as características gerais que esses vírus têm. Os vírus, eles são seres acelulares. Outro detalhe é que os vírus são entidades biológicas supramoleculares, né? Na verdade, gente, os vírus, eles têm dimensões acima do nível de molécula, mas abaixo do nível de célula, sabe? Então, os microscópios ópticos são excelentes, né, para vários recursos que, por exemplo, a galera da medicina, a galera da biomedicina, né, a galera da biologia são excelentes, mas eles são feitos com lentes de cristais. Eles usam fonte de luz, microscópio óptico não consegue enxergar uma entidade biológica, uma partícula tão diminuta. Apenas com o advento da microscopia eletrônica, isso se tornou possível. Sacou? Bom, os vírus, eles então só podem ser vistos em nível da microscopia eletrônica. Os vírus também são desprovidos de metabolismo próprio, são acelulares, não têm maquinaria própria. O vírus ele só vai realizar alguma atividade de biossíntese quando ele estiver dentro da célula. Esse vírus ele vai utilizar os recursos dessa célula. A gente costuma sempre usar um termo na biologia dizendo que quando um vírus ele infecta uma célula, ele desvirtua o metabolismo da célula em prol das suas atividades. Então, os nutrientes da célula, você tem a energia da célula, a maquinaria da célula, mas esse vírus ele está ali com o materialzinho genético dele, algumas enzimas, promovendo essa biossíntese viral. Mas eles não têm, portanto, um metabolismo próprio, e isso os torna parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus, na verdade, são parasitas. Quem lembra da relação de parasitismo sabe que é uma relação desarmônica. Então, esse vírus ele vai infectar a célula e vai desvirtuar o metabolismo da célula em benefício próprio. Tá? Bom, um outro detalhe interessante também da virologia é que ele tem uma estrutura muito simples. Se você observar direitinho essa imagem que está aqui do lado, eu vou até sair de cena para você observar melhor. Tá vendo essa imagenzinha que está aqui? Essa é uma imagem da estrutura viral. Observe que é uma estrutura super simples. Você tem a presença do material genético. Esse material genético pode ser um material genético, né, na forma de DNA ou RNA. Importante que você perceba, né, dentro da língua portuguesa essa conjunção alternativa que está sendo utilizado, e a estrutura do vírus é blindada, é protegida, né, por uma cápsula de proteínas. É uma estrutura super, gente, mas uma estrutura super simples, né? Material genético envolto por uma cápsula proteica, que é chamada de capsídeo viral. Bom, só que é o seguinte, a gente sabe que alguns vírus, eles têm uma complexidade um pouquinho maior, porque são chamados de vírus envelopados. São aqueles vírus que, além do material genético, além do capsídeo,
podem ter a presença de uma estrutura de natureza lipídica, proteica, uma estrutura chamada de envelope viral, embora essa não seja uma característica universal entre os vírus. Alguns desses vírus podem ter esse envelope. Por exemplo, quando a gente trata de alguns vírus, como o vírus responsável pela Covid-19, né, o SARS-CoV-2, esse era um vírus de natureza envelopada. Inclusive, gente, como esse envelope ele tem uma quantidade significativa de moléculas lipídicas, né? Uma das prevenções mais eficazes em que se falou tanto durante a época da pandemia era o fato de higienizar as mãos, de lavar frequentemente as mãos, né? De você utilizar o álcool gel, porque tanto esses saponáceos quanto o álcool gel tinham uma capacidade de dissolução desse envelope viral. Então, sem esse envelope, seria impossível o vírus contaminar, por exemplo, um organismo ou as células desse indivíduo. Por isso a importância, né, em se tratando aí de um vírus envelopado, de se fazer a higiene dessas mãos. Então, existe um sentido científico para isso, sacou? Olha a questão da especificidade, a questão do vírus e da sua respectiva célula hospedeira. E aí tem um detalhe interessante que é o seguinte: essa especificidade normalmente é estabelecida no momento do contato inicial. Você acabou de observar que os vírus eles apresentam ou externamente um capsídeo ou a presença de um envelope viral. E eu queria que você conferisse o que vai acontecer, por exemplo, na célula hospedeira. Quando a gente observa a célula hospedeira, na superfície dessa célula existem alguns marcadores, né? Existem algumas proteínas ou glicoproteínas. Então, a presença desses receptores de membrana vão ser importantes também nesse processo de interação com o vírus. Observe nessa imagem que está aparecendo para você um vírus. Aqui, olha, seu prof está identificando algumas moléculas da superfície viral e esse vírus agora ele está sendo direcionado até essa célula. Tá vendo? Mais uma vez, olha que lindo. Então, o vírus está sendo direcionado. Linda animação, pelo amor de Deus, gente, tá? Então, você está vendo, portanto, essa interação entre o vírus e esses receptores presentes na superfície da célula. Isso é importante para o processo de especificidade. Então, por exemplo, em se tratando do vírus da Covid-19, o SARS-CoV, a presença lá de uma proteína S, de uma proteína spike presente no envelope desse vírus, os receptores do tipo ECA2, por exemplo, em pneumócitos tipo 2, ou quando a gente fala, por exemplo, do HIV, né, a GP120 com o receptor CD4 dos linfócitos T. Então, essa interação determina esse processo de especificidade. Ou seja, nós estamos falando de moléculas que vão existir, né, na superfície do vírus e também na membrana da célula hospedeira. Agora, gente, eu acho que eu já me dou satisfeito. Agora a gente pode voltar, né, para a questão. E se a gente voltar para a questão, eu acho que todo mundo aqui já imagina qual deve ser a resposta. Então, para você que já leu cada uma dessas proposições, sem medo de ser feliz, dá para a gente marcar a alternativa de letra C. As proteínas presentes no capsídeo ou envelope viral que devem se ligar a determinados receptores presentes na membrana da célula infectada. Beleza? Todo mundo? Deu para entender, gente, direitinho aí essa questão que envolve a relação de especificidade entre vírus e a própria célula? Tranquilo? De boa? Como é que tá por aí, gente? Som legal, imagem legal? Dá aí um feedback ao prof. Tá tudo acontecendo nos devidos conformes? Tudo certo, Gustavo? Obrigado, tá? Obrigado aí pelo carinho, obrigado pelo feedback. Beleza? Valeu, meu povo. Então, assim, para a gente não perder tempo, porque aqui, sabe, no Biologia na Prática, é assim, cada fração de segundo conta, cada fração é super importante. Vamos nessa? Eu acho que todo mundo aí, ó, na sequência, deve olhar essa segunda questão, que foi uma questão da Escola Baiana também, né, de Medicina e Saúde Pública, mas essa foi uma questão de 2018.1. Vamos lá, gente, vamos então para a segunda questão da nossa super listinha. Todo mundo, vamos lá. Como nós, seres humanos, somos grandes e inteligentes o bastante
Para produzir e utilizar antibióticos e desinfetantes, convencemos-nos facilmente de que banimos as bactérias para a periferia da existência. Não acredite nisso. As bactérias podem não construir cidades, nem ter vidas sociais interessantes, mas elas estarão presentes quando o Sol explodir. Este é o planeta delas, e só vivemos nele porque elas permitem. Eu acho assim esse texto meio apocalíptico. Você não acha não, gente? Só vivemos nele porque elas permitem. Bom, mas vamos lá, né? Vamos seguir aí. A gente faz essa licença poética, essa condição autoral e segue para o enunciado. E o enunciado está dizendo assim: pode-se considerar como uma das principais diferenças existentes no padrão de organização celular existentes entre os organismos citados, a presença de. Repare, gente, que esse enunciado, tá? Ele está tratando o seguinte: pode-se considerar como uma das principais diferenças existentes nos padrões de organização celular existentes entre os organismos citados. Repare que ele está falando de um padrão de organização celular entre os organismos citados. Quais são? As bactérias e nós, seres humanos. As bactérias que têm uma organização celular procariótica e nós que temos uma organização celular eucariótica. Beleza? Sigamos, tá? E aí, ó, ele diz o seguinte, agora nessa questão. A afirmativa que melhor esclarece os motivos científicos pelo qual a humanidade realmente não teria banido as bactérias com o uso de antibióticos para a periferia da existência é, repare que ele traz uma afirmativa, né, que está aí destacada no texto, destacada nesse enunciado, e ele quer saber qual é o motivo científico que realmente nós, seres humanos, mesmo com desinfetantes, mesmo com antibióticos, não banimos essas bactérias para a periferia da existência. Então vamos lá. A letra A diz o seguinte: se ligue, tá? O uso moderado dos antibióticos induziu o surgimento de novas características de resistência em superbactérias em relação aos medicamentos normalmente utilizados pela medicina. Então, assim, gente, olha, quando você fala do surgimento de superbactérias, normalmente você até associa a ação dos antibióticos, mas não é o uso moderado, é o uso negligente. A gente sabe, na verdade, que o uso negligente do antibiótico, ele pode selecionar cepas de bactérias resistentes. Vai se estabelecer, gente, um mecanismo de pressão seletiva onde as bactérias que já são dotadas de resistência são preservadas. Então a gente tem que ter cuidado até para não cultivar aquela coisa que é do popular. Menino, menina, já tomou um antibiótico? Cuidado, viu? Sua bactéria vai criar resistência. Na verdade, a bactéria não cria resistência, a bactéria passa por um processo de seleção. Existe uma pressão seletiva que é imposta pelos antibióticos, mas em momento algum ele vai fazer com que a bactéria crie resistência. Há um processo de seleção, né? E por um uso, a gente sabe, negligente desses antibióticos. Bom, a letra B diz assim: observe. Os desinfetantes foram capazes de eliminar apenas a porção bacteriana mais sensível e incapaz de traduzir as informações herdáveis contidas no seu material genético. Entretanto, mantiveram aquelas bactérias naturalmente ativas. Bom, gente, veja só, quando você fala de um desinfetante, você está falando de uma substância, de um produto químico que tem um espectro capaz de danificar a bactéria. E ele está dizendo que esses desinfetantes foram capazes de eliminar apenas a porção mais sensível e incapaz de traduzir. Na verdade, o desinfetante ele tem uma ação lesiva sobre a estrutura da bactéria, sobre a membrana, sobre determinadas enzimas bacterianas. E aí, quando ele fala essa coisa de parte sensível, né, não vale tanto. Bom, aí observe que a alternativa é a alternativa C. Os antibióticos orientaram caminhos evolutivos mais adaptativos para as bactérias,
que já apresentavam estratégias de resistência a eles. Então ele está dizendo que os antibióticos eles orientaram caminhos evolutivos, selecionando bactérias que já possuíam de alguma maneira essa resistência. A gente sabe que existem estratégias de recombinação gênica com bactéria. Bactéria, gente, pode fazer conjugação. Quando uma bactéria doa para outra aquele DNA extracromossomial que é chamado de plasmídio, bactérias podem absorver fragmentos de DNA do meio a partir de um processo chamado de transformação. Então, existem estratégias para que uma bactéria possa se recombinar. E aí ele vai estar dizendo, alterando assim o conjunto gênico das populações que se apresentavam sobre esse tipo de pressão seletiva. Ou seja, o antibiótico ele vai estabelecer uma pressão seletiva, faz com que as bactérias que já carregavam por alguma estratégia especial essa resistência e então esse conjunto gênico passa a ser preservado. Pô, gente, eu sei que a baiana muitas vezes, né, a prova da Strix escreve de uma maneira muito complexa, mas gente, é o estilo deles. Eles escrevem assim, eles tratam as coisas de uma maneira muitas vezes em que exige você pensar um pouquinho fora da caixinha. Utilize sua capacidade de interpretação. Tudo bem que eles usam às vezes uma linguagem mais complexa, mais rebuscada, mas faz parte do estilo, do modelo de prova deles. A letra D diz assim: observe, as bactérias, a população bacteriana se mostrou imune aos diversos esforços da humanidade em limitar a sua existência, devido à alta capacidade mutacional, que é consequência de uma estrutura simples e acelular. Gente, ó, voltando. As bactérias têm uma organização celular simples, têm uma organização procariótica. Mas quem é que não tem célula? A gente já sabe, são os vírus. Então, percebeu quando ele trata aí de acelular no finalzinho da proposição? Bom, e a letra E diz assim: as bactérias são consideradas como seres dominantes do planeta, visto que estão presentes em todos os tipos de nichos ecológicos, né? Então, quando você fala de nicho ecológico, você está falando do papel que aquele indivíduo desempenha no meio como consequência do desenvolvimento de um novo tipo de código genético que se mostrou mais eficiente quando comparado aos outros organismos. E aí tem uma coisa que eu queria que você não esquecesse da genética molecular. E aí, gente, são as questões da Baiana brincando com vários assuntos ao mesmo tempo. A gente precisa entender que você está tratando aí de uma coisa que é universal. O código genético, gente, ele é universal, porque o código genético é exatamente aquela relação em que os códons vão estabelecer, né, com seus respectivos aminoácidos. E esse código genético, ele não só é tido como universal, mas também a gente costuma dizer que é degenerado, redundante, né, que é uma linguagem lá da genética molecular. Bom, então eu acho que todo mundo já se ligou aí. Então eu queria que vocês observassem um detalhezinho que eu mostro muito para os meus alunos nessa aula, em que a gente trata de evolução, em que a gente trata, né, do processo de uso dos antibióticos. Então, gente, os antibióticos eles são esses medicamentos que vão ser utilizados no tratamento das bacterioses. Existem antibióticos que têm uma natureza bacteriostática. Os antibióticos de natureza bacteriostática são aqueles antibióticos que limitam, por exemplo, a reprodução bacteriana e aí deixam a cargo do sistema imune fazer o processo de eliminação delas. Existem outros grupos de antibióticos que têm uma natureza já mais agressiva, são de fato bactericidas. Tá? Mas o que a gente precisa entender e que está relacionado a essa questão é exatamente esse discurso, que esse uso negligente, esse uso muitas vezes indiscriminado de antibióticos, olha como o prof fez, repare que eu até destaquei aqui essa palavrinha, ele seleciona as bactérias que são portadoras de resistência. Tá? A prova da Baiana também, muitas vezes, ela traz umas surpresinhas. E aí é uma coisa que eu falo muito, né, lá para os meus da Isolada,
que é exatamente os diferentes grupos de antibióticos. Não dá para a gente falar aqui, né, porque o tempo é curto hoje, mas é só para você perceber que ao longo da história do desenvolvimento da farmacologia, muitas drogas foram de fato desenvolvidas, né? Então você começa lá atrás com a penicilina, e aí depois vão surgindo, né, as cefalosporinas, e aí começa a ter uma variedade de antibióticos muito grande, tá? E é lógico que existem grupos bacterianos que são mais sensíveis a determinados tipos de antibióticos, outros são mais resistentes. A prova da baiana muitas vezes exagera em relação ao tipo de conteúdo que ele cobra. Por exemplo, eu sempre comento dessa questão que é uma questão que traz a imagem, né? Aquela imagem que tem lá do poeta Castro Alves, lá no centro da cidade, gente. E aí a baiana trouxe uma questão com aquela imagem, pedindo para ir falando que Castro Alves foi um poeta de uma determinada geração romântica e que Castro Alves morreu por tuberculose, né? Um tipo de bacteriose, uma doença que vitimou muitas pessoas aí ao longo desses últimos séculos. Mas a essa questão, que era uma questão aberta da baiana, queria que o candidato escrevesse sobre a ação de antibióticos que são capazes de inibir a síntese proteica bacteriana. Então, o candidato ele deveria saber, né, o modo de ação, como operam, como agem esses antibióticos que são inibidores da síntese proteica bacteriana. Então, vai envolver um conteúdo de fato mais específico. Então, gente, quando você estiver revisando para a prova da baiana, né, quando você estiver fazendo essas questões, fique atento a determinados detalhes. Lembre-se que essa prova ela sempre vai requerer um pouquinho mais. Lembre-se que é uma prova que, diferente do Enem, por exemplo, embora o assunto seja o mesmo, mas diferente do Enem, a gente está tratando de uma prova que tem um teor mais específico, com uma linguagem muitas vezes mais rebuscada, sacou? Muitas vezes sem tantos recursos que o texto traz para lhe ajudar. Então, são situações assim que precisam ser de fato pensadas. Mas eu acho que agora a gente pode voltar para a questão, não é? E nós vimos, por exemplo, que essa questão que trata a respeito da relação que os antibióticos têm com essa seleção bacteriana, se você olhar direitinho todas as proposições, certamente você vai olhar para essa letra C e vai dizer assim: nossa, que proposição linda, porque realmente, gente, está muito bem escrita quando diz, né, que os antibióticos orientaram os caminhos evolutivos mais adaptativos para bactérias que já apresentavam resistência a eles. Então, gente, foi muito feliz essa proposição, foi muito bem escrita, tratando dessa relação que existe entre antibióticos e bactérias. Tudo bem? Então, é só para você ficar atento, é só para você perceber, sacou, gente, que essa prova ela traz uma certa complexidade. Essa prova traz para a gente uma linguagem mais rebuscada que você precisa ir se familiarizando. Eu estou falando hoje aqui da prova da Baiana, mas a gente poderia estar falando da prova de uma estadual, a gente poderia estar falando de uma prova da FUVEST, da Unicamp, porque o grande segredo, se você ainda não descobriu, por favor, trate de revelar, que é o seguinte, é fazer questões antigas de prova. Quanto mais questões você fizer, quanto mais você aumentar o seu repertório de questões, maior é a chance de você encontrar algo semelhante nessa prova, tá? Então, a gente tem aqui que observar esses detalhezinhos. Ah, Sol, foi? Então tem alguma questãozinha aí, sabe? Tá, mas assim, a questão que trata é exatamente essa. Deixa eu aproveitar e olhar aqui, mas é a mesma questão, Sol? Quando a gente tratou aí, é a mesma questão? Então, porque é um texto que a gente tem, né, onde nesse texto você tem duas questões. Talvez eu tenha colocado a outra questão, né? Deixa eu aproveitar e olhar aqui esse recadinho que Sol me trouxe aqui, isso da questão 2. Tá aqui, eu tô com o material em mãos, né? Não, foi isso mesmo, né? Só um enunciado, não foi só que estava diferente. Foi só um enunciadozinho, um pedacinho desse enunciado. Ah, beleza, tranquilo. Então, gente, mas a gente respondeu a questão certinho. Então, vamos lá.
Vamos para a próxima questão? Vamos nessa? Mas assim, a questão estava certinha, foi só um pedacinho do enunciado que acabou faltando, né? Mas não comprometeu, não. Vamos lá, segue o jogo então. Todo mundo, gente de boa por aqui? Nicole, Enzo, Lu, Sol, Malu, Cadu, né? A galera toda, Bia. Quem mais está aparecendo aqui para mim, gente? Gabi Cruz, Gabriel Lemos, né? Helena, João, Cauê, Lorenzo, Lucas, vários Lucas aqui na nossa sala, Manu, tá? Que bom, gente. Pô, é muito bom ter vocês aqui. Casa cheia hoje aqui na nossa quarta-feira à noite. Bora, né? Então vamos lá. Vamos lá, vamos seguir viagem porque tá muito bom para a gente parar. Bom, então vamos nessa, meu povo. Vamos para a próxima questão. Agora a gente vai mudar de tema um pouquinho. A gente vai sair um pouquinho dessa micro, né, dessa microbiologia, e nós vamos agora para um outro tema que a Baiana adora, e que é um tema de base da biologia. É quando a gente passa a estudar, né, as moléculas, as células. Então vamos tratar, na verdade, aqui dessas moléculas e dessas células agora, tá? Então, seguinte, segue o jogo para a próxima questão. A questão diz assim: olha essa questãozinha que foi da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, também de 2017.1. Uma célula eucariótica é uma massa de citoplasma delimitada por membrana e que apresenta um núcleo. Com base nos conhecimentos sobre citologia, olha, é correto afirmar. Então, vamos observar essa letra A. Observando uma célula animal no microscópio óptico, é possível visualizar a parede celular e o núcleo. Bom, uma célula animal é uma célula eucariótica. Tem carioteca, tem sistema, né, de endomembranas. É uma célula que tem a presença de um típico citoesqueleto, mas, gente, vou ficar grandão, sem medo na sua tela agora. Vou até aproximar minha câmera mais um pouquinho. Chegue mais. Ó, gente, célula animal tem presença de parede celular? Não, né, gente? Não tem, né? Porque célula vegetal tem parede celular, bactéria tem parede celular, né? Fungos tem parede celular, mas célula animal, não. Célula animal tem um glicocálix, mas não é parede celular. Vamos voltar? Bom, a letra B diz assim: o retículo endoplasmático liso, opa, tá vendo aquele seu conhecimento que você precisa ter das organelas citoplasmáticas? O retículo endoplasmático liso tem importante papel na produção de proteínas pela célula. Grandão sem medo aqui mais uma vez. Gente, o retículo liso, que é aquele que não está associado aos ribossomos, tá? O retículo agranular, ele é responsável pela síntese proteica? Não. Retículo liso faz síntese de lipídios, colesterol, participa da produção de alguns hormônios, né? O retículo liso ele participa do processo de destoxificação celular, mas quem realiza síntese proteica é o retículo rugoso e não o retículo liso. É o retículo que tem a presença dos ribossomos aderidos, associados à sua membrana, tá? Então vamos para a proposição C, porque a gente já viu que essa B não faz sentido. Bom, os lisossomos são importantes no processo de, olha aqui, empacotamento e na distribuição de substâncias pela célula. Você está vendo que é o tipo de proposição em que ele está lidando aí com a organela e sua respectiva função ou respectivas funções? Gente, você que está aí, você que já estuda citologia há um tempo, você que conhece a função dessas organelas celulares, você lembra que o lisossomo é uma organela vesicular? E uma organela que tem no seu interior a presença de enzimas que são chamadas de hidrolases. As hidrolases ácidas são enzimas digestivas. Lisossomo é uma organela que está ligado ao processo de digestão intracelular, tá? Quem é responsável por esse processo de empacotamento e distribuição de substâncias é o nosso complexo golgiense e não os lisossomos. Bom, na letra D diz assim: uma proteína presente na membrana plasmática de uma célula foi produzida no retículo rugoso
e encaminhada para o complexo de Golgi, porque essa relação é muito íntima, né? Retículo rugoso, complexo golgiense e posteriormente direcionada à membrana. Então, a proposição está dizendo que algumas proteínas de membrana são fabricadas em retículo rugoso e enviado para o complexo de Golgi, para que então possa seguir para elas, né? E a gente sabe que o retículo endoplasmático rugoso é responsável pela síntese de proteínas com possibilidade de exportação, mas não necessariamente é sempre enviado para fora da célula. Às vezes pode ser enviado para um outro componente da célula. E a alternativa de letra E diz assim: os fosfolipídios. Todo mundo lembra do fosfolipídio? Aquele lipídiozinho complexo, né? Que tem lá uma cabeça, tem lá as suas caudas, aquela molécula que a gente trata como molécula na biologia de anfipática, né? Porque tem uma região polar e apolar, que formam a membrana plasmática, tem a parte hidrofóbica, né? A parte apolar, voltada para o exterior da célula. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha aqui naquele famoso modelo do mosaico fluido, tratado, né, com carinho e descrito para a gente pelo Dr. Singer e o Dr. Nicholson. Se você observar bem essa imagem que está aparecendo aqui, você vai perceber que essa, gente, é a nossa matriz lipídica. Essa é a nossa bicamada lipídica. E repare que você tem uma bicamada que é fluida com a presença de proteínas mergulhadas nela, né? As proteínas integrais, as proteínas periféricas, mas observe que as cabeças do fosfolipídio, elas estão voltadas para os meios, tá? E as caudas do fosfolipídio, que representam uma parte apolar, que representam uma parte hidrofóbica, estão voltadas entre si. Então, quando você vem para a proposição e olha para a letra E, você já tem certeza de qual é o gabarito que você vai marcar, que é o gabarito de letra D. Tá vendo? Então, algumas dessas proteínas da membrana são fabricadas por retículo rugoso e encaminhados para o complexo de Golgi. Gente, você percebeu como essa prova trata, portanto, não é? Essa questão que envolve os componentes da célula. Então, assim, eu sei que esse assunto é um assunto que muitos de vocês já viram lá no primeiro ano ou no segundo ano, já revisaram agora no terceiro ano ou no pré-vestibular, mas essa história de componente de célula é algo que costuma, acredite, gente, aparecer muito nesse tipo de prova. Tá bom? Então, sabe aquele cuidado? Aquele cuidado em observar o detalhe. Citologia é um segmento da biologia que traz uma quantidade de detalhes bem significativo, tá bom? Então, vamos embora, né? Bora seguir nosso jogo aqui, ainda com essa parte de citologia. Agora eu quero mostrar uma outra questão para você, que é uma questão da UniFG, né? Na verdade, a UniFG, que tem, por exemplo, aqui na Bahia, sede lá em Guanambi. E essa prova é uma prova também feita lá pela galera da Strix. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha nessa próxima questão, que é a questão 4 do nosso material. Vamos lá? Vamos dar uma conferida? Então, é o seguinte, olha o que a questão traz, tá? Primeira questão traz uma imagem. E olha que coisa interessante, até porque tem a ver com a questão que a gente acabou de resolver. Você tem aqui, ó, a presença dos polissomos, né? E esses polissomos, que é quando você tem os vários ribossomos, né, vários ribossomos fazendo a leitura do RNA mensageiro, quando eles não estão associados à membrana do retículo, tá vendo? Esses polissomos vão produzir proteínas para a mitocôndria, vão produzir proteínas para os peroxissomos, vai produzir proteína que pode ser encaminhada para o núcleo da célula, mas quando esses ribossomos se aderem à superfície do retículo, eles vão formar, vocês acabaram de ver, né, gente, o retículo endoplasmático rugoso. E esse retículo rugoso, ele tem uma relação muito íntima com o complexo de Golgi. Ele então coloca essa proteína numa vesícula de transição, envia para o complexo de Golgi, Golgi armazena, processa, se necessário, né, processa e vai distribuir na forma de vesículas de secreção. E aí essas proteínas podem ser encaminhadas, né, para fora da célula, podem ser secretadas, podem ser, por exemplo, enzimas que façam parte dos nossos lisossomos, né, proteínas de superfície da célula, tá vendo que a prova da Baiana trouxe para a gente? E aí, na sequência, o enunciado está dizendo assim: com base na análise da ilustração, nota-se
que a diversidade de destinos que existe para as proteínas sintetizadas em uma célula eucariótica. A partir dessas informações, é correto afirmar. Vamos lá? O ribossomo é prescindível ao processo de tradução da informação genética do citosol. Então, assim, gente, olha, tradução é a mesma coisa que síntese proteica. A gente vem falando aqui que o ribossomo é uma máquina de produção de proteína. Então, eu vou até sair de cena para você olhar mais uma vez. O ribossomo é prescindível ao processo de tradução da informação genética do citosol. Bom, você sabe uma coisa que eu costumo sempre dizer aos meus, bem possessivo, né? Aos meus alunos, aos meus queridos alunos e alunas, é o seguinte, gente, às vezes a gente erra não porque não sabe biologia. Às vezes a gente erra porque às vezes a gente não sabe o significado das palavras na língua portuguesa. Faz o seguinte, vou sair de cena mais uma vez, tá? Eu quero destacar necessariamente essa palavrinha, prescindível. Vem de prescindir, tá? Você sabe o que significa? Eu vou até abrir mais uma vez a nossa tela aqui. E aí, galera, vocês, por exemplo, sabem o significado de prescindir? Olha, acredite, gente, eu já coloquei essa questão algumas vezes, né, em prova. E acredite, gente, a galera sempre cai nessa pegadinha. Porque prescindir, cuidado, é diferente de imprescindir. Então, prescindir é diferente, por exemplo, de imprescindível, né? Se eu digo, olha, essa câmera aqui que eu estou transmitindo a nossa aula é imprescindível, né? Ou seja, é indispensável. E aí, Bia, aproveita para você dar uma olhadinha, portanto, no que a questão está tratando. A questão está dizendo que o ribossomo, que realmente é uma máquina de produção de proteína, é prescindível a essa tradução. Gente, tá errado, né? Porque prescindir é dispensar. Percebeu? Aí você diz assim: nossa, prof, sério isso? Seríssimo, gente. Por isso, rabisque sua prova. Né? Quando você estiver estudando, olha, vai lá, aponte, grife, circule, porque você aumenta a sua capacidade de perceber detalhes. Olha o que eu venho repetindo para você, minuto após minuto. O detalhe faz a diferença. É esse detalhe, meu povo, que vai pegar você aqui, ó, e vai colocar nos bancos da universidade. Pense nisso, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha na letra B. A letra B está dizendo assim: proteínas que fazem parte do ciclo do ácido cítrico poderão ser sintetizadas a partir de polissomos livres. Sério, prof, essa proposição? Sério. E aí é o seguinte, gente, a pergunta para vocês é, né? E é bem simples que eu vou lhe perguntar. O que é o ciclo do ácido cítrico? O que é? Vou até ficar grandão aqui na tela. Aliás, chegar até mais perto, tá, gente? O que é o ciclo do ácido cítrico? O ciclo do ácido cítrico é o outro nome que a gente vai dar ao famoso ciclo de Krebs, tá? Esse ciclo é um ciclo que acontece na matriz mitocondrial, naquele material de preenchimento ali da mitocôndria, sacou? E aí, vamos voltar para a questão, até para a gente analisar a imagem. Observe que ele está falando aqui mitocôndria, tá vendo? E eu sei que a mitocôndria é quem vai abrigar o ciclo de Krebs ou o ciclo do ácido cítrico. Então, a imagem está me mostrando que esses ribossomos, né, esses polissomos livres, eles produzem proteínas para a mitocôndria. Tá vendo? Opa, liguei meu radar. A letra C, ela também é bem específica, porque envolve o seguinte: catalases e hidrolases. Pô, catalase de onde, prof? Catalase, gente, é uma enzima presente nos peroxissomos. É uma enzima importante, por exemplo, para degradar a água oxigenada. Está presente nos peroxissomos. As hidrolases são as hidrolases ácidas, são as enzimas digestivas presentes no interior dos lisossomos. Mas aí observe que a origem das proteínas
presentes em peroxissomo é diferente da origem de proteínas presentes em lisossomo. Deu para perceber? Na letra D diz assim: na tradução do RNA mensageiro, olha aí, o Bia, dá uma olhadinha aí, tá vendo? Olha como ele muda a chave agora. É imprescindível que ocorra um splicing no citosol para que a proteína formada não seja anômala. Gente, agora é diferente. Só que é o seguinte, vocês lembram do que é o splicing? O splicing, gente, é um processo que é feito por um sistema enzimático de altíssima precisão, porque quando o nosso RNA mensageiro ele é fabricado, né, aquele RNA recém-transcrito, ele tem sequências ativas, né, que são chamadas de exons, e sequências inativas, que são chamadas de introns. Então, antes desse RNA mensageiro ir para o citoplasma participar da síntese de proteína, ele passa por um processamento de altíssima precisão, né? Então, você tem a remoção desses introns, a união desses exons, mas esse processo ele é nuclear, ele não é citoplasmático. E a questão envolve também esse detalhezinho. E, por fim, as proteínas que farão parte dos lisossomos chegam ao retículo endoplasmático já prontas para serem transportadas para o complexo de Golgi. Gente, claro que não, a proteína ela vai estar sendo fabricada, né? Com esses ribossomos aderidos às membranas do retículo. Então, olha que questão. Eu gosto dessa questão porque ela brinca com a citologia, ela passeia pela citologia inteira. E aqui, ó, só algumas imagens para vocês perceberem, ó, os polissomos que vão produzir proteína para uso intracelular, para alguns orgânulos, né, para o núcleo da célula. Já aqui o retículo endoplasmático rugoso, né? Você tem aqui a produção de proteínas que vão para o complexo de Golgi. Golgi armazena, processa, distribui, né? Então, são proteínas que passam de fato a serem destinadas a um processo de empacotamento. Olha que imagem bacana, mais uma vez, mostrando diferentes destinos dessa proteína, proteínas que são produzidas pelos polissomos, proteínas que são fabricadas pelo retículo rugoso e os seus diferentes destinos, tá bom? Bom, resultado, isso aqui, gente, é só para você perceber mais uma vez, né, os ribossomos, como eles se aderem na membrana do retículo. É necessário que você tenha uma sequência sinal, é necessário que exista um peptídeo que é identificador dessa sequência sinal. Inclusive, a Baiana trouxe uma questão certa feita, uma questão bem difícil, né, falando sobre esse processo de ancoramento dos ribossomos na membrana do retículo. Então, uma questão bem difícil mesmo, uma questão aberta que ela trouxe certa feita. Bom, resultado, tá? Vamos voltar para a questão? Vamos lá, se a gente voltar para a questão, o gabarito tá aqui falando dessas proteínas, né? Observe, gente, essas proteínas produzidas pelos polissomos têm como destino também a mitocôndria. O diagrama, né, o esqueminha, está mostrando isso para a gente. Beleza? Perfeito? Massa, vamos voltar para cá. Agora, questão complexa? Questão sim, complexa. Uma questão que envolvia, portanto, né, um conhecimento pleno da citologia. Então, o candidato, candidata, precisava realmente dizer assim, rapaz, eu sei isso aqui, eu sei o que é catalase, eu sei o que é hidrolase. Você percebeu o nível de profundidade que essa questão traz sobre o conhecimento da célula? Nossa, e aí não chama o ciclo de Krebs de ciclo de Krebs, chama ciclo de Krebs de ciclo do ácido cítrico, sabe? Ele brinca com esses sinônimos da biologia e você tem que estar pronto para isso. Você tem que estar pronto, porque assim, gente, olha, eu acredito que a Baiana pressupõe o seguinte, rapaz, ó, o cara que quer fazer médio, o cara que quer fazer área de saúde, então acho que os caras lá da Strix, da Baiana, imaginam que o ponto de partida é que essa pessoa precisa ser um apaixonado por biologia. Por isso que a galera realmente dá uma mergulhada numa profundidade bem grande em certos temas. Tá bom? E aí, na sequência, o seguinte, ó, vamos dar uma olhadinha agora numa outra questão, mas é uma questão que trata, dentro ainda da citologia, de um tema que é a parte de metabolismo energético. Aproveita para dar uma conferida aí nessa questãozinha, que é a questão 5. Bom,
Essa questão está dizendo o seguinte, vamos lá? Resultado de anos de pesquisa e uma parceria entre empresas e universidade, uma cerveja produzida a partir de leveduras genuinamente brasileira acaba de ser lançada no mercado, a Greenmore 18, como foi batizada a bebida, que tem um aroma especial, foi aprovada nos testes sensoriais e já ganhou grande aceitação dos consumidores. Beleza? Bom, seguinte, a respeito do processo bioenergético que viabiliza a formação da cerveja por ação da levedura, é correto afirmar que ele. Então vamos lá. Essa questão está falando da produção de uma cerveja. Eu gosto muito de que meu aluno ele interprete o texto, ele leia o texto e ele tenha uma convicção do que esse texto trouxe de informação para ele. Então é o seguinte, ele está falando da produção de uma cerveja a partir de leveduras. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a produção de bebidas alcoólicas vai acontecer a partir de que processo energético? Ah, prof, é fermentação. Tá, mas é uma fermentação de que natureza, de que tipo? Ah, é uma fermentação de natureza alcoólica. Eu sei a fermentação alcoólica, eu conheço a fermentação, porque assim, gente, a fermentação é um processo que ocorre em anaerobiose, ou seja, não usa o oxigênio. A fermentação é um processo que não requer um compartimento subcelular específico. Por exemplo, para que aconteça a fermentação, não há necessidade de nenhuma organela na célula, né? Eu sei que a fermentação ele traz um rendimento energético baixo, né? Por exemplo, para cada molécula de glicose, eu tenho de saldo 2 ATPs. Isso porque eu tenho produtos sinais orgânicos e ainda com um certo teor de energia. O álcool, gente, ele é um importante biocombustível. Então, a fermentação ela tem algumas características que precisam, portanto, ser lembradas por nós, tá? E aí é o seguinte, se ligue quando a gente fala desse processo de fermentação. Eu quero mostrar para você essa fermentação que é chamada fermentação alcoólica ou a fermentação de natureza etílica. Bom, então aqui eu tenho, por exemplo, a molécula de glicose. Essa molécula de glicose, gente, ela vai passar por uma etapa inicial que é chamada de glicólise, que é quando a molécula de glicose vai se transformar em duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. São gastos 2 ATPs, são produzidos 4, saldo 2, mas são também reduzidos 2 NADs, esses NADs que são os aceptores intermediários de hidrogênio. A fermentação alcoólica, diferente, por exemplo, da fermentação lática, é uma fermentação em que ocorre esse evento aqui que é chamado de descarboxilação, que é quando o piruvato descarboxila e se transforma nesse compostozinho, que é chamado de acetaldeído. E esse acetaldeído é quem vai receber, por último, esses hidrogênios do NAD, se transformando na molécula de etanol. Beleza? Então, gente, olha, inclusive esse processo de fermentação que você está vendo aqui é um processo que está relacionado não só à produção de combustíveis, não só à fabricação de bebidas, mas também ao processo de panificação, quando você usa, por exemplo, fermento na massa e mistura esse fermento na massa. Sabe aquela história de deixar a massa descansar? Pois é. Então, o que é que acontece? Essa descarboxilação, essa liberação de CO2 vai se acumulando na massa e vai fazendo com que a massa inche, que a massa cresça. Então, o crescimento da massa do pão tem a ver com a liberação desse CO2. Então, o processo que a questão está mostrando é esse processo que você está vendo aqui, o processo de fermentação alcoólica, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha agora no que a questão trouxe. A respeito do processo bioenergético, que é a fermentação, né, que viabiliza a formação da cerveja por ação da levedura, é correto afirmar que ele ocorre sem a necessidade de uma compartimentação citoplasmática. Ou seja, está dizendo que não requer ou não precisa de nenhuma organela para acontecer. Opa, liga aí o radar, né? Legal. A letra B diz assim: possibilita que o oxigênio molecular atue como aceptor final.
em sua etapa final. Gente, na verdade, não. O processo de fermentação é um processo anaeróbico, não utiliza o oxigênio. É diferente da respiração celular aeróbica, em que esse oxigênio é o aceptor final dos elétrons. Bom, C proporciona a quebra completa do alimento, mesmo sem oxigênio. Gente, a oxidação da molécula combustível é uma oxidação parcial na fermentação. Então, a grande prova disso é que o rendimento energético é pequeno, a fermentação produz apenas 2 ATPs. Então, a gente tem produtos finais ainda com um alto teor de energia, mostrando que essa quebra da glicose, a quebra da molécula combustível, foi parcial. Bom, D. Gera como produto final 2 ATPs e compostos orgânicos desprovidos de energia. Gente, vem para cá. Etanol é desprovido de energia? Não, né? Nem pensar. Bom, e utiliza o aceptor como aceptor final de hidrogênio, o etanol. Na verdade, não. Aceptor final é quem está recebendo os hidrogênios por último. O etanol ele é o produto final. Logo, aí ó, a gente já viu que o processo de fermentação acontece no hialoplasma e que não depende de nenhum compartimento subcelular específico. Portanto, ó, gabarito aqui de letra A. Beleza, meu povo? Então tá aí, ó, um outro tema que normalmente a galera tem muita dificuldade, né? Porque é um tema que envolve, portanto, gente, uma riqueza de detalhes muito grande, sem contar que a galera também já tem uma resistência natural à biologia energética. Eu costumo sempre dizer que basta aparecer aquele nomezinho, ciclo de Krebs, que o povo já começa a se tremer, começa a achar que é um espírito obsessor de vida. Mas, gente, olha, se você não precisa memorizar, mas só entender o processo, fica muito mais fácil você compreender o metabolismo energético. Mas a gente não pode perder de vista. Eu estava dando uma olhada hoje, né? Fazendo uma retrospectiva, eu estava aqui nesse lugar que vocês estão vendo, aí espalhei aqui por cima desse tapete, né? Espalhei aqui por cima dele um monte de prova, estava lá dando uma olhada e vendo estatisticamente a quantidade de questões de energética que aparecem nesses estilos ou nesse estilo de prova que a baiana traz. Tudo bem? Clarinha, tudo bem com você? Tudo certo aí? Gabi também, tudo certo? Márcio, Manu, tranquilo, gente, de boa, tá dando para acompanhar numa boa aula. Daí esse feedback aí ao prof. Se você puder, marca aí, viu, no seu Instagram que você estava comigo essa noite nessa aula de revisão. Comenta lá depois, né, sobre a nossa aula de revisão. Obrigado, portanto, viu, Gabi, por esse feedback aí que você está me dando. Obrigadão. Bom, vambora, né? Duda Martinez, vamos nessa. Que bom que tá tudo tranquilo. Hoje o dia foi recheado, né, Duda, de biologia, muitas aulas de biologia, né, Clarinha? Clarinha, então, disse, ai, nossa, prof, é muita biologia na minha cabeça no dia só, mas eu vou lhe prestigiar lá nessa quarta-feira à noite. Não foi, Maria Clara, que você estava contando para mim hoje? Foi assim? Hoje teve overdose de biologia na cabecinha de vocês, né? Tô ligado nisso. Bom, vambora, né, meu povo? Vamos seguir viagem aqui. Vambora com mais uma questãozinha. Vamos virar a chave agora? Vambora? Vamos agora de um tema que a baiana adora, inclusive posso dizer que são os temas que mais caem nessa prova, né? Então a gente vai falar de histologia, de fisiologia. Então vamos lá para você dar uma olhadinha. A gente, inclusive, essa imagem aqui eu adoro, tá? Essa imagem aqui do coração. Na verdade, essa imagem do coração é a imagem, na verdade, da capa do nosso próximo módulo, porque no primeiro semestre eu faço um intensivo MED. No segundo semestre, que começa logo na segunda semana de julho, a gente faz um intensivo MED mais Enem, que é o curso do Biologia na Prática que prepara os alunos não só, né, para os vestibulares de medicina, mas também prepara para o Enem. A gente não perde de vista o Enem. Então, é a capa normalmente do módulo do nosso intensivo MED mais Enem, que vai começar também, então, de repente, para você que está aí pensando numa isolada de biologia e que você tem aquele final de tarde de quinta-feira de bobeira, livre, as nossas aulas são sempre assim. Eu chamo de biologia na prática porque a gente sempre começa pela questão e aí a gente remonta toda uma teoria. Eu estava aqui tentando me lembrar a quantidade de questões e passou certamente de
muitas, né? Eu digo para vocês que a gente resolve numa única aula muitas questões, mas sempre fazendo isso, remontando a teoria dos principais assuntos que caem na prova. É uma isolada com um modelo diferente, é uma isolada com muito mais prática, é uma isolada com muito mais resolução de questões, porque eu acredito nessa metodologia que é a chamada metodologia do estudo reverso, né? Onde a gente foca na situação problema e a gente tenta resgatar, né, de que maneira a gente vai resolver aquilo que nos foi apresentado. Mas vamos embora, né? Vamos seguir viagem aí agora para essa próxima questão, que é uma questão que trata um pouquinho a respeito da histologia, né? A respeito do sangue. Vamos lá. O sangue apresenta vários componentes que desempenham diferentes funções nos organismos. Dentre essas funções, pode-se citar, entre outras, o transporte de gases e a defesa contra micro-organismos, e sobre as células e moléculas presentes no sangue, é correto afirmar, tá? Então, um indivíduo com baixa quantidade de plaquetas, opa, tá aí a plaqueta, né, que é um tipo de fragmento, né, celular, poderá apresentar um sangramento nasal decorrente de problemas na coagulação sanguínea. Então, ele está aí relacionando a célula presente no sangue e, respectivamente, a função que ela vai ter. Então, você sabe a função que essas plaquetas têm? Bom, vamos para a letra B. Uma pessoa com redução na quantidade de glóbulos brancos apresentará dificuldade respiratória ocasionada pela ineficiência no transporte de oxigênio no sangue. Gente, glóbulo branco é leucócito. Será que os leucócitos estão relacionados ao transporte gasoso? C. Vamos embora. As células sanguíneas responsáveis pela defesa imunológica, eu estava vendo hoje, eu não falei para vocês dessas provas. Gente, eu estava dando uma olhada hoje, principalmente nas últimas 5 edições da Baiana, uma quantidade giga de questões sobre sistema imune. Se você ainda não domina o sistema imune, trate de dominar. As últimas edições da prova da Baiana trouxeram várias questões de imunologia, inclusive pedindo detalhes das células que participam, sem contar aquela coisa de vacinas, né? As vacinas tradicionais, as vacinas de RNA mensageiro, sabe? Se você ainda não revisou isso e vai fazer a prova da Baiana, revise, porque é muito importante. Ou venha para cá participar da nossa revisão do Biologia na Prática. Bom, aí é o seguinte, ó. A insulina, né, gente, promove o acúmulo de glicose no sangue, ocasionando a hiperglicemia. Gente, a insulina é um hormônio que é produzido pelas células beta das nossas ilhotas pancreáticas que vai facilitar a entrada da glicose. Então, a insulina diminui o teor de glicose no sangue, facilitando a entrada dessa glicose na célula. É um hormônio glicemiante, né, o hipoglicemiante. E por fim, ele vai dizer que as hemácias desencadeiam um processo inflamatório quando atuam na defesa do organismo, destruindo bactérias invasoras. Gente, as hemácias são aquelas célulazinhas ricas em hemoglobina, aquele pigmento respiratório que é responsável pelo transporte gasoso. Então, só para você dar uma olhada, gente, que o sangue ele é um tipo de conjuntivo, né, um conjuntivo de transporte. O sangue ele tem uma fração solúvel, que é chamado de plasma, onde nesse plasma você tem bastante água, sais minerais, compostos orgânicos, como diversas proteínas, globulinas, albuminas, né? E você tem os elementos segurados, formados por essas células, hemácias, leucócitos, e também por esses fragmentos de células, que são as plaquetas. As plaquetas são fragmentos celulares originados a partir de uma célula chamada de megacariócito, que vão originar as plaquetas. E esses fragmentos celulares estão diretamente relacionados à nossa coagulação sanguínea. Tá? É por isso que quando essa questão trouxe aí essa história da plaquetopenia ou da trombocitopenia, né, essa queda na quantidade de plaquetas, pode trazer como consequência dificuldade de coagulação e então o aumento do quadro hemorrágico. Por isso, gabarito de letra A. Minha gente, eu queria dizer uma coisa importante para vocês. A Baiana adora a questão sobre coagulação sanguínea. A Baiana, por 2 vezes nesses últimos anos, já trouxe questões abertas sobre o processo de coagulação.
e outras questões objetivas também. Então, você saber a importância do cálcio para a coagulação, você saber a importância das plaquetas para a coagulação, você saber, por exemplo, quais são os principais fatores de coagulação, como protrombina, trombina, fibrinogênio, fibrina, saber por que que a fibrina forma aquele emaranhado, aquela rede que vai conter o extravasamento do sangue e logo permitir a formação do coágulo. Sabe, é o tipo de tópico sensível em que você que vai fazer baiana não pode se dar o luxo de entrar numa prova como essa sem estudar minimamente o processo básico da cascata de coagulação. Então, uma coisa que você também não pode perder de vista. A gente lembra, a gente tem que estudar exatamente com foco naquilo que mais cai. Isso é muito importante. E assim, e infelizmente eu vou dizer uma coisa para você que parece uma coisa bem masoquista, mas você precisa estudar mais aquilo que você gosta menos. Ai, prof, eu não gosto de biologia energética, sabe? Não gosto, rapaz, não tem jeito. Porque quando você não gosta, você cria uma certa resistência. E, consequentemente, você vai estudar menos aquilo ali. Então, você tem que fazer o caminho contrário. Eu sei que é uma coisa esquisita de lhe dizer, mas você precisa estudar mais aquilo que de fato você gosta menos. Esse é o segredo do sucesso. E eu não estou falando isso só por biologia, não. Estou falando isso em relação a qualquer disciplina. Porque quando você gosta, você se empolga, você está ali que nem percebe, né, vê o tempo passar. Mas a gente precisa ter cuidado com isso. Beleza? Então, gente, se liguem nesse processo, nessa história. E agora a gente vai para mais uma questão. Pode ser? Vamos embora? Vamos embora para mais uma questãozinha, né, desse nosso clima que está rolando aqui, bem bacana, nesse 21 de maio. Vamos para a nossa última questão objetiva do material da lista? A questão é uma questão sobre fisiologia e diz assim: o corpo humano é constituído por células que se organizam formando tecidos e órgãos. A comunicação entre as diversas células do organismo depende dos sistemas nervoso e endócrino e de sistemas de integração corporal. Então, repare que ele está falando, né, que essa comunicação entre as diferentes células se dá por uma dependência dos sistemas nervoso e endócrino. Você tem as vias nervosas, que são sinais elétricos, né, mais rápido. Você tem a via endócrina, que são sinais químicos mais duradouros. Então, ele está dizendo que a nossa homeostasia depende disso. Então, voltando, considerando-se conhecimento sobre o sistema endócrino, né? É correto afirmar. E aí, gente, é a ideia de você conhecer o sistema endócrino, lembrando quais são, na verdade, as principais glândulas, quais são os hormônios que essas glândulas produzem, qual é o efeito que esses hormônios eles têm no nosso corpo, qual é o tipo de resposta celular que você vai ter em relação a ele. Tudo isso é muito importante. Então, vamos embora para essa alternativa. Ele está dizendo assim: o nanismo pode ser ocasionado por problemas hormonais decorrentes do mau funcionamento das paratireoides. Gente, paratireoide vai produzir o paratormônio, tem a ver com a nossa concentração de cálcio. A gente sabe que o nanismo hormonal é um nanismo hipofisário, tem a ver com um hormônio fabricado, produzido pela nossa adenohipófise, que é um hormônio chamado de GH, né, ou somatotrofina. E ele está relacionando, ao invés de relacionar a hipófise, ele relaciona as paratireoides. Bom, B. O diabetes insípidos, cuidado, viu, gente, que não é o diabetes mellitus, é o insípidos. É ocasionado por problemas na produção de vasopressina, né, que é um hormônio também conhecido como ADH, ou na sensibilidade dos rins a esse hormônio. Então, ele está falando agora de uma doença chamada de diabetes insípidos. Cuidado, a diabetes mellitus tem a ver lá com a insulina, né? Tem a ver com o nosso pâncreas. Você tem a diabetes mellitus tipo 1, que é autoimune, tem a tipo 2, sabe? Então, ele não está falando dela, ele está falando da diabetes insípidos e dizendo que é um problema relacionado à produção da vasopressina ou ADH ou da sensibilidade dos nossos rins a esses hormônios. Então, seria a verdade essa, você que já domina a fisiologia? Bom, vamos ver a letra C. A hipófise produz diversos hormônios que agem em diferentes órgãos, como as glândulas suprarrenais, o pâncreas
E o fígado, gente, que a hipófise vai produzir muitos hormônios, sim, mas que vai atuar sobre o fígado? Não, né, gente? Por favor. O hipotireoidismo se caracteriza por uma redução na produção da tireotrofina. Na verdade, gente, o hipotireoidismo ele tem a ver com os hormônios da tireoide, né? O T3 e o T4. Então, ele está dizendo que o hipo se caracteriza por redução na produção da tireotrofina pela tireoide. O erro está aí. A tireotrofina é um hormônio produzido pela hipófise, não é pela tireoide. É um hormônio hipofisário que vai estimular a tireoide a produzir os seus hormônios. Então, o erro está exatamente em dizer que a tireotrofina é produzido pela tireoide, quando é um hormônio hipofisário. Tem uma relação, inclusive, aí de feedback que a gente começa, que a gente comenta, então tem que tomar cuidado com o detalhe. Tá vendo o detalhe? E letra E, um tumor nas suprarrenais pode aumentar a produção de hormônio antidiurético por essas glândulas. Mais uma vez, gente, o hormônio antidiurético é produzido pelo hipotálamo e é secretado pela neurohipófise. Então, não é a suprarrenal que produz. A suprarrenal vai produzir os hormônios corticoides, né? A medula da suprarrenal vai produzir, né, adrenalina, mas quem produz ADH, hormônio antidiurético, é realmente o hipotálamo, que vai ser secretado pela neurohipófise, que é um hormônio, gente, que vai estimular o processo de reabsorção de água em nível dos nossos rins. Por isso, o gabarito está exatamente aqui na letra B. E aí eu queria também, gente, deixar para vocês essa questãozinha, que é a questão aberta. Então, eu queria que se você pudesse depois fazer essa questão, né? Tentar observar que numa questão aberta, e eu coloquei apenas como modelo, queria que você entendesse que quando a gente tem uma questão aberta, você tem que focar muito no comando da questão. Não esqueça que gramaticalmente quem determina o comando da questão é o verbo. Então fique atento a isso. Se é para citar, cite. Se é para explicar, explique. Se é para comparar, compare. Se é para justificar, escreva sobre algo que lhe foi apresentado, sacou? Então, para você diminuir o teor de subjetividade que essa questão traz, a gente tem que focar muito no comando da questão. É por isso que aqui no Biologia na Prática a gente trabalha muito resolução de questão aberta e como você perceber cada comando e o que você precisa escrever sobre, né? Então, a gente usa muito aqui a nossa expertise exatamente para isso, para mostrar para os nossos os caminhos de pedras, né? Como é que ele deve proceder, como é que ele deve seguir, como é que ele deve arrumar essa questãozinha dele. Esse é um tipo de treinamento que a gente acaba fazendo muito por aqui. Então, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, como é que eu, por exemplo, responderia essa questão, né, dizendo que, né, quando ele, por exemplo, na questão ele diz assim, justifique, né, utilizando conceitos bioquímicos de metabolismo e controle celular, de que forma essas células de tecidos diferentes de um mesmo indivíduo, porque na verdade, se você trata do mesmo indivíduo, você está tratando do mesmo material genético, do mesmo DNA, sacou? Então, como é que células de um mesmo indivíduo, né, podem apresentar funções específicas distintas, apesar de, como regra, terem o mesmo material genético? E aí, gente, assim isso vai acontecer durante o nosso desenvolvimento embrionário, quando acontece um processo chamado de expressão gênica seletiva. Embora nossas células comunguem o mesmo DNA, durante o desenvolvimento embrionário, determinados genes vão se ativar e outros vão permanecer silenciados. É por isso que se eu estivesse escrevendo essa resposta, escreveria desse jeito. Você pode estar aí, já dar um print de tela, você pode simplesmente salvar, né? Porque assim, gente, você tem o mesmo conjunto gênico. A diferença vai estar quais são os genes ou os conjuntos de genes que vão se expressar e os que vão permanecer silenciados. Então, é esse processo de expressão gênica seletiva, de ativação gênica seletiva, que vai fazer com que essa célula passe a ter mudanças citogenéticas que são específicas, tá? Então, esse é o tipo de resposta que é muito, mas muito importante, porque você tem que simplesmente justificar sobre algo que lhe foi apresentado. Isso é muito importante.
Bom, então, mais uma vez, assim, ó, queria, se eu não fizer isso, minha equipe me, Ave Maria, vai reclamar durante 2 anos comigo. Eu queria, gente, lembrar mais uma vez que a nossa revisão, né, do Biologia na Prática começa amanhã, são 10 horas de revisão, e que as pessoas que participaram dessa nossa live hoje já têm automaticamente 15% de desconto no valor dessas 10 horas, com material incluído, turma online, turma presencial. Será realmente um prazer, uma honra, uma satisfação muito grande se eu puder tê-los conosco, tá? Eu queria, nesse momento, né, nessas quase 20h35, queria agradecer a presença de todos que tiveram aqui nessa noite hoje, agradecer mesmo de montão. Se você puder, comenta lá no nosso Instagram sobre a nossa aula. E eu queria aproveitar e desejar uma excelente noite a todos e deixar, ó, um super beijo com todo o carinho do prof para vocês, tá bom? Muito obrigado, Nicole, Enzo, Luísa, Sol e todos vocês que estiveram aqui nessa noite de hoje. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, que novos encontros como esse possam aparecer em breve, tá? Tchau, gente. Tchau. Obrigado, Nicole. Obrigado pelo carinho, Manu. Valeu, Gabi, Gustavo, Mina, Manu novamente. Sol, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Enzo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela aula, Cauê. Tchau, tchau. Uma excelente noite, gente, a todos vocês, né? Tenham um excelente sono. Bom descanso a todos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, Malu. Obrigado, obrigado.